Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros. O que é isso, professor? O que é o conjunto dos números inteiros? Bom, e vou iniciar essa nossa aula perguntando a vocês o seguinte: existem números que vêm antes do zero? E aí, o que é que você me diz? Então vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta aqui, certo? Durante a nossa aula. Então vamos pensar. Que números podemos usar para responder os seguintes problemas? Então, alguns problemas que vão aparecendo no nosso cotidiano que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele para poder entender. Imagine o seguinte: Maria Eduarda tem R$ 80 no banco e realiza uma compra no valor de R$ 110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Entenda, ela só tem apenas R$ 80 no banco e de repente ela foi e comprou R$ 110. Tá certo? Bom, uma outra situação. Até o momento, o ABC marcou 40 gols e sofreu 48 na Copa do Brasil. Qual o saldo de gols do ABC? Então, vejam que o ABC marcou 40 gols e sofreu 48. Então, qual o saldo de gols desse jogo, desse campeonato? Tem isso? Vamos lá. Em Guarulhos, Pernambuco, localizada no agreste do estado de Pernambuco, né, chega a registrar uma temperatura de 7 graus centígrados nas madrugadas. Supondo que, numa certa madrugada de inverno, a temperatura variou de 2 graus para 7 graus. De quanto foi a variação dessa temperatura? Ou seja, ela estava em 2 graus, né? E foi para 7 graus. Qual é essa variação dessa temperatura, pessoal? Bom, são perguntas desse tipo que a gente precisa analisar quais os números que eu vou ter que usar para responder esses questionários. Então, vamos perceber o seguinte, que antigamente a gente tinha essa dificuldade aqui, ó. Qual o resultado da subtração de 2 menos 10? Né? A gente diz que não pode ser feita, a gente dizia que não poderia ser feita essa subtração porque o 2 é menor do que o 10. Não é assim? Então, durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução, porque só admitia a subtração de A menos B entre dois números naturais, desde que o valor de A fosse maior ou igual que o valor de B. Então a gente pode perceber o seguinte, que se eu pegar 10 menos 2, eu posso fazer essa subtração. Mas 2 menos 10, não. Porém, nem todas as subtrações envolvendo dois números naturais têm como resultado um número. Então, para solucionar esses problemas como esses, mulheres e homens do passado precisaram pensar em outro conjunto de números, já que os números não eram suficientes para responder tais questões como essas aí que a gente vem falando durante a nossa aula aqui. Então, depois de um trabalho de muitos séculos, os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros. Pessoal, grave bem isso aí, conjunto dos números inteiros. Representado pela letra Z, corresponde à letra inicial da palavra alemã Zahl, que quer dizer número. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. E o que são esses números inteiros? Então, vamos entender o seguinte. Há algum tempo a gente estudou o conjunto dos números naturais, certo? Que aqui no caso nós temos o zero incluso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí sucessivamente. Os números naturais representados pela letra N. E agora nós vamos estudar
dentro dos números inteiros, os números negativos, tá? Representado aqui pelo esse símbolozinho de menos na frente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e reticências. Então, a representação geral dos números inteiros está aqui, ó. Veja que o 0 está aqui, no centro. Para o lado direito tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí sucessivamente. Para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí sucessivamente. Tá? Então, essa é a representação do conjunto dos números inteiros. Então, veja bem, os números inteiros ele é composto pelos números positivos, tá? Pelos números negativos e pelo zero. Na verdade, o zero não é um número natural, pois ele, por si só, não serve para contar, que é a principal função dos números naturais. Porém, optamos por mantê-lo no conjunto dos números naturais. Isso, de fato, alguns autores preferem dizer que o zero pertence ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Mas o importante é você saber que nós temos o zero. Pessoal, dando continuidade aqui, agora já sabemos o que é o número inteiro. Vamos pensar nas seguintes questões. É melhor dever R$5 ou R$30 no banco? Bom, veja bem, se eu estou devendo no banco, eu tenho que ter o pensamento do que meu número é negativo e eu tenho que pagar. Muito bem, então é melhor dever R$5 ou R$30 no banco? Pense nisso, tá? No caso, eu tenho um 5, certo? Esse 5, de fato, ele é melhor, estou dizendo, do que o 30 em relação a dever. É melhor ficar devendo apenas R$5 no banco do que ficar devendo R$30. E nos números negativos, a gente diz assim, o menos 5 é maior que o menos 30. Certo? Por quê? Porque o número negativo, quanto mais próximo do zero, maior ele será. Está mais quente quando a temperatura é de menos 5 graus ou quando a temperatura é de 1 grau? E aí, o que é que vocês acham? Temperatura negativa e eu tenho uma temperatura positiva. A gente já viu isso nos filmes, né, na televisão, temperaturas abaixo de zero. Isso representa muito bem os números negativos. Quanto mais negativo, mais frio será. Beleza? Então, com certeza, aqui quem vai estar mais quente, certo? É 1 grau Celsius. Menos 5 graus é bem mais frio do que 1 grau. O que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo de gols, de 8 gols, ou um saldo nulo? Ora, o saldo representa o que a gente tem, né? Quando eu digo assim, eu tenho R$30 lá no banco, então meu saldo é de R$30, então eu tenho o saldo. Se meu saldo é nulo, é porque eu não tenho, certo? Agora, quando ele fala que o saldo é negativo, preste atenção aqui. O que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo negativo, ou seja, se ele é negativo, a gente representa que ele sofreu muitos gols. Ou um saldo nulo. Neste caso, aqui da questão, eu prefiro ter um saldo nulo. Por quê? Porque isso quer dizer que meu time não sofreu gols. Não sofreu muitos gols. Eu não tenho um saldo negativo. Então, eu prefiro ter um saldo nulo. Tá? Então, são esses probleminhas que a gente precisa falar sobre eles e tentar fazer as operações com esses números negativos. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente começa falando sobre esses números aí, pessoal, números positivos, números negativos, e a gente tentando operar com esses números. Valeu, tchau e até a próxima.